Hoje eu vou apresentar um vídeo para falar de Batuíra. Batuíra foi um espírita nascido no século retrasado, no século XIX, e faleceu no comecinho do século XX. Esse sujeito ele era uma pessoa que era muito conhecida pelos espíritas antigos. Por exemplo, eu na década de 50, 60, no centro espírita que eu frequentava e do qual era trabalhador, eu ouvia a Dona Iracema falar do Batuíra, outras pessoas mais antigas falarem do Batuíra, dos seus feitos, da sua generosidade, da sua capacidade de vulgarizar a doutrina espírita através do verbo, através da palestra, das palestras, das oratórias. E nos dias de hoje, penso que pouca gente conhece espíritas, estou dizendo, porque eu perguntei para algumas pessoas se já ouviram falar do Batuíra, e pouca gente, aliás, quase todas, na verdade, todas me responderam negativamente que não conhecem Batuíra. Então eu achei essa uma boa oportunidade para dar a conhecer, através de um pequeno vídeo, a história desse personagem cujo nome era Antônio Gonçalves da Silva, apelidado de Batuíra. Ele era um pisciano, salvo engano, do último dia, porque ele nasceu no dia 19 de março de 1839. Eu não encontrei dados sobre quem foram seus pais, mas coletei de que ele imigrou de Portugal para o Brasil, porque ele foi nascido numa cidade chamada Freguesia das Águas Santas, lá em Portugal. E aos 11 anos ele imigrou para o Brasil e aportou na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu por alguns anos, trabalhando de pequenos serviços aqui e acolá, a fim de sobreviver. Posso garantir que não eram serviços leves, não eram serviços não profissionais, serviços pesados, porque naquele tempo não importava se era criança, se era adulto, o peso da mercadoria que se carregava daqui para lá era o mesmo, né? Então ele trabalhou por alguns anos no Rio de Janeiro, mas depois ele transferiu-se para a cidade de Campinas, no estado de São Paulo, onde ele foi trabalhar na lavoura. E também por alguns anos ele trabalhou na lavoura, na cidade de Campinas, ganhando o pão de cada dia. Mais tarde, um bocadinho, ele transferiu-se para a cidade de São Paulo, para a capital Bandeirantes. Ele transferiu para essa cidade, então, a fim de ir lá, então, poder efetivamente se estabelecer e ganhar a vida. Lá em São Paulo, a cidade já era considerada a metrópole, porque ela tinha naquela época 30 mil habitantes. E lá ele passou a trabalhar como jornaleiro, entregando jornais, de casa em casa, de escritório em escritório, ele ia entregando jornais. E foi aí que surgiu o seu apelido Batuíra, porque ele tinha pernas longas, apesar de ser um sujeito baixo, ele tinha pernas longas e corria como as aves pernaltas, essas que frequentavam os charcos e os lagos daquela época, aves pernaltas. Eles então associaram o Batuíra correndo daqui para lá com aquele monte de jornal na mão, ao personagem, a ave, melhor dizendo, e o apelidaram de Batuíra. E o Batuíra virou o nome de Batuíra, né? Ele era realmente um sujeito bem simpático, bem relacionado, convivia com todas as pessoas, especialmente com os acadêmicos de Direito da Faculdade do Lago São Francisco. Foi justamente nessa época que ele fundou um pequeno grupo de teatro. Ele gostava de representar. Ele, com outros companheiros, fundou um pequeno grupo de teatro numa rua chamada Rua Cruz Preta, que hoje em dia tem o nome de Senador Quintino Bocaiúva. Mas ele começou a trabalhar como artista nessa rua, nesse grupo de teatro. E cada vez que ele aparecia em cena, ele era muito aplaudido. Ele tinha um público cativo que frequentava, assistia, prestigiava o seu trabalho teatral, e alguns estudantes dedicaram um verso, aliás, vários versos, né? Mas eu apanhei um verso que dedicaram a ele, que eu acho bem interessante. Deixa eu me aproximar aqui do meu computador, que a letra está pequenininha, para eu falar. Olha só. Salve grande Batuíra, com seus dentes de traíra, com seus olhos de safira, com tua arte que me inspira nas cordas de minha lira, estes versos de mentira. E se riam, e ele interagia com a moçada e gostava. E cada vez que ele aparecia, então, aplaudia entusiasticamente o trabalho, a apresentação, o personagem que o Batuíra representava naquele palco, naquele dia, né? Naquelas alturas da vida, Batuíra então passou a trabalhar por conta própria. Ele passou a fabricar charutos, uma atividade que inclusive o enriqueceu, né? Ele adquiriu diversos lotes de terreno no Lava Pés, que é um bairro em São Paulo, e lá ele construiu sua residência, uma residência confortável, bem grande, e ao lado ele fez uma rua particular. Os lotes eram muitos. Ele construiu uma rua particular e ele fez nessa rua particular diversas pequenas casas que ele alugava a pessoas
mais humildes, de pouco rendimento, a preços acessíveis, e que hoje aquela ruazinha é chamada de Rua Espírita. Ela existe ainda, é Rua Espírita. Por ser um sujeito assim bastante idealista e humanitário, ele foi um abolicionista, ele aderiu ao abolicionismo. Ao lado de Luiz Gama, de Antônio Bento, ele trabalhou pela libertação dos escravos. Em sua casa, a casa grande que eu falei, ele abrigava então escravos foragidos, que de lá só saíam com carta de alforria. Enquanto isso não ocorresse, enquanto eles não conseguissem a carta de alforria, justamente a peso de ouro, né, porque pagavam essa carta de alforria, ele então aí deixava o escravo sair da sua casa e começar a ganhar a sua vida com um trabalho livre, né? Em 25 de maio de 1890, já despertado pelo Espiritismo, ou pela doutrina espírita, eu não sei como é que isso ocorreu, não tem na biografia dele, ele fundou o jornal Verdade e Luz, que chegou a tiragem de 5.000 exemplares. Muitos compravam o jornal feito pelo Batuíra, no qual ele então divulgava a doutrina. E como espírita, ele bem exemplificou em alto grau, na verdade, os ensinamentos cristãos. Ele praticava caridade, ele consolava os aflitos, ele tratava os doentes, tratava com homeopatia e difundia os princípios espíritas, porque ele era um sujeito bem desprendido mesmo, e até os seus bens ele acabou cedendo em favor dos necessitados. Nessa época, para poder fazer uma referência de como ele era um sujeito desprendido, ele doou a sua casa para a instituição que ele havia criado, a instituição Verdade e Luz, para que as pessoas pudessem ali se socorrer. Então a casa dele, além de ser a moradia dele, ela era hospital, farmácia, albergue, escola, asilo, tudo a um só tempo. As pessoas até diziam que ele morava com um bando de aleijados, o que não era mentira, porque ele recolhia todas as pessoas que chegassem em sua casa, fosse quem fosse, a hora que fosse, a pessoa tinha cama, mesa e tinha cobertor também, né? Ele socorria realmente todos os desamparados, inspirados sempre nos ensinamentos do Cristo Jesus, e difundia a doutrina espírita para que as pessoas pudessem superar, abraçando as ideias, pudessem superar as dificuldades terrenas. Batuíra, ele casou-se 2 vezes. Na primeira vez, com a primeira esposa, a dona Brandina Maria de Jesus, ele teve um filho. E depois, quando enviuvou, casou-se uma vez mais e teve também um menino, que desencarnou aos 12 anos. Todavia, ele era chamado de pai de toda a gente, ele era pai de toda a gente. Até ele recebeu um garoto, com poucos meses de idade, que ele adotou esse garoto, criou o garoto até homem feito já. Esse garoto era o Zeca. O Zeca foi justamente aquele que o sucedeu, deu continuidade, né, às atividades caritativas da instituição que Batuíra fundara. Foi o Zeca, o seu filho adotivo. Ainda nós devemos acrescentar essa pequena biografia, nesse pequeno vídeo, alguns traços da personalidade de Batuíra, grafados pelo escritor Afonso Schmidt, quando da epidemia de varíola que assolou a capital da província de São Paulo, que assolou, na verdade, todo o estado, né? Então, Afonso Schmidt escreveu sobre ele, deixa eu apanhar aqui, espera um bocadinho, olha só. Em 1873, por ocasião da terrível epidemia de varíola que assolou a capital da província, ele serviu de médico, de enfermeiro, de pai para os flagelados, deu-lhes não apenas o remédio e os desvelos, mas também o pão, o teto e o agasalho. Daí a popularidade dessa figura, né? Essa figura que é Batuíra. Era baixo, entroncado e usava longas barbas que lhe cobriam o peito amplo. Com o tempo essa barba se fez branca e os amigos diziam que ele era tão bom que parecia com o imperador, com Pedro II, né? Parecia com Dom Pedro II, que era um homem bom, né? Então a popularidade de Batuíra era muito grande, e tão grande que diversos autores afamados na época, em suas obras, citavam Batuíra e o seu trabalho, citava Batuíra e todo o seu trabalho realizado na sua vida. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, num livro chamado História e Traições da Cidade de São Paulo, de Hernani Silva Bueno. Lá está mencionado o trabalho realizador de Batuíra. A Academia de São Paulo, Tradições e Reminiscências
estudantes, estudantões e estudantadas, de Almeida Nogueira, também existe uma menção sobre Batuíra. A cidade de São Paulo, em 1900, de Alfredo Moreira Pinto, também menciona Batuíra, entre outros como J.B. Chagas, Afonso Schmidt, Paulo Alves Godoy e Zeus Vantuil. Todos eles escreveram sobre Batuíra, todos eles foram contemporâneos de Batuíra, todos incluíam Batuíra como um homem benemérito, um homem caridoso, um homem fiel às suas convicções de servir a todos, sem olhar a quem. Né? Na sua militância em divulgar a doutrina espírita, Batuíra ele criou grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele era um conferencista também, proferiu várias conferências espíritas por toda a parte, criou livraria e editora espírita, onde ele aprendeu e se fez impressor e tipógrafo para poder divulgar a doutrina espírita. E ele não fez isso sem dificuldades, foi com grande dificuldade que ele enfrentou todos esses revés. Né? Ele desencarnou em 22 de janeiro de 1909 e dele escreveu Afonso Schmidt, uma coisa bonita que me emocionou quando eu li a primeira vez, e vou ler de novo agora, eu deixei anotado aqui para eu ler. Veja só: Batuíra faleceu em 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comove-se com o seu desaparecimento. Que idade tinha? Nem ele mesmo sabia. Mas o seu nome ficou por aí, como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza ao céu, dessas que se vão fazendo cada vez mais raras no mundo velho sem porteira. Isso escreveu Afonso Schmidt a respeito de Batuíra. Então dá para ver por esses versos, por essa leitura que eu acabei de fazer, por tudo que mais que nós falamos no vídeo de hoje, que Batuíra foi realmente um exemplo para todos nós, que nós deveríamos sim conhecer a sua biografia, conhecer a fundo o seu trabalho, a fim de podermos também nele se inspirar, porque dentre os outros missionários que nós já trabalhamos nesses vídeos que nós apresentamos, ele também foi uma criatura que deve ser imitada, porque imitava o Cristo Jesus. Né? Compartilhem o nosso vídeo com seus companheiros espíritas, o vídeo é para os espíritas, a exposição é para os espíritas, é do interesse dos espíritas conhecer os grandes homens e mulheres que trabalharam pela edificação de uma pessoa melhor em si e de um mundo melhor no seu entorno. E vamos adiante.